Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra para a BBI, enquanto Secretaria Executiva da Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia, contribuir para a organização de mais esse evento. Hoje, o tema será, mais uma vez, os bioinsumos, né? Antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu gostaria de agradecer, né, a presença dos parlamentares, deputado federal Paulo Ganimi, a presidente da Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia, deputado Alexis Fontaine, vice-presidente da Frente Parlamentar. Gostaria de agradecer os demais parlamentares presentes, os representantes do Executivo, Renato Godinho, do Ministério das Relações Exteriores, sempre presente nos nossos eventos, aos representantes da Embrapa, representados aqui pela doutora Cristiane Amâncio e todos os demais gestores que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer ao Dr. Galdino Andrade, da Universidade Estadual de Londrina, os representantes da CNI, CNA e de todas as associadas da BBI, que vão nos trazer aqui uma visão bastante clara do cenário de bioinsumos hoje. Esse é o segundo evento que a Frente Parlamentar fará sobre bioinsumos. O primeiro foi realizado em julho de 2020, imediatamente após o Ministério da Ciência e Tecnologia lançar o Programa Nacional de Bioinsumos. De lá para cá, muitas mudanças, muitas discussões aconteceram. E nós tivemos aí, foram protocolados 2 projetos de lei, o 658 de 2021 e o projeto 3668, também de 2021, um na Câmara e um no Senado. Falar em bioinsumos representa, um grande avanço. Um mercado que hoje já ultrapassa os 3 bilhões de reais, com um crescimento anual que está superando os 35%, né? E com perspectiva de atingir 11 bilhões de dólares em 2025. Em um cenário completamente diferente daquele que a gente falou em 2020, onde se começava a discutir as diretrizes, se começava a discutir como o governo iria desenvolver o tema, quais as políticas necessárias, nós iniciamos, então, essa discussão. Em um cenário em que, pela primeira vez, uma situação de guerra mostrou qual o impacto da dependência de um país que produz alimentos para mais de 1 bilhão de habitantes passar agora como reduzir, então, a sua dependência por fertilizantes. Em um cenário em que as mudanças climáticas, os desafios das mudanças climáticas se multiplicam em oportunidades para a agricultura de baixo carbono. Em um cenário em que a agricultura do Brasil é cada vez mais valorizada e tem o potencial de se tornar ainda mais sustentável. Dentro desse contexto, então, eu convido a todos a apreciar esse evento e gostaria de passar a palavra, então, ao deputado federal Paulo Ganimi para seguir aqui com a apresentação. Deputado, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro aqui me desculpar pelo atraso, não gosto de atrasar muito, mas estava atuando na Comissão de Segurança Pública, tema totalmente diferente do que a gente fala aqui, mas tão importante para o Brasil também, né? Ainda mais um país que tange com a violência, com tanta frequência, que é o que a gente enfrenta aqui. E eu acho que, como presidente dessa frente parlamentar da bioeconomia, eu queria agradecer, né, a presença de todos, não vou nomear aqui os que o Thiago já nomeou, e agradecer também, claro, sempre o Thiago Falda e a BBI pela parceria na condução dessa frente. E agradeço ao deputado Alexis Fontaine, vice-presidente, que estava junto com a gente desde o início da criação da frente, em 2019, primeira frente parlamentar
do Congresso Nacional que toca o tema da inovação, ou que pelo menos tem esse tema como principal tema, ou como único tema. Claro que outras iniciativas também falaram sobre esse tema de alguma forma, mas não como tema principal de atuação, né? Agradecer também a presença da deputada Adriana Ventura, que está aqui com a gente. E eu acho que é importante aqui, a gente fecha praticamente um ciclo. A gente ainda vai ter mais um evento esse ano da Frente Parlamentar, justamente para encerrar a atividade desse ano e a atividade dessa legislatura também. E, como sempre, a gente tem aqui um debate técnico sobre um tema, juntando a visão do mercado com a visão do Poder Executivo, com a visão do Parlamento, né, da academia, muitas vezes, para a gente atuar para que avance em diversas formas, tanto do ponto de vista da regulamentação infralegal, mas no caso aqui hoje, em especial, tocando em 2 projetos, um que avança aqui na Câmara dos Deputados e outro que está no Senado Federal, que tem similaridades e tem divergências, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que trabalhar para que o tema avance. Um tema importante para o Brasil, como foi falado pelo Tiago. Acho que a gente tem aí oportunidades muito grandes para que esse setor se desenvolva, assim como toda a bioeconomia no Brasil, mas o bioinsumos em especial, e a gente tem que dar segurança jurídica para aqueles que atuam nesse setor, né? Aqueles que investem, mas aqueles que produzem também, e aqueles que consomem os produtos oriundos desse setor. Então, acho que a importância do dia de hoje aqui é, mais uma vez, propor um debate, um diálogo, para que a gente avance agora, né? Como o Tiago falou, da primeira vez que a gente tratou esse tema há cerca de 2 anos, era a posteriori de um avanço, de uma regulamentação pelo Ministério, pelo Poder Executivo. Agora a gente fala principalmente da iniciativa legislativa, das 2 iniciativas legislativas que estão em tramitação aqui na Câmara e no Senado. Então, 2 boas-vindas também aos nossos palestrantes, aqueles que vão trazer conhecimento técnico, que eu acho que é o objetivo principal aqui, ouvi-los, para que a gente aprenda e que isso fomente, esse é um dos principais debates da frente, fomente os parlamentares aqui presentes diretamente ou também através das suas assessorias, que a gente consiga, com isso, tomar a melhor decisão dentro do parlamento, da forma mais técnica possível, para que a gente avance com essa legislação que é importante para o Brasil. Então, parabéns mais uma vez a todos, obrigado pela presença e vamos em frente ouvir quem a gente quer ouvir, principalmente os nossos palestrantes. Obrigado a todos. Gostaria de anunciar também a presença da deputada Adriana Ventura e do deputado Vinícius Poit, que estão nos prestigiando aqui nesse evento. E eu gostaria de, agora, passar a palavra para a doutora Cristiane Amâncio, a chefe-geral da Embrapa, e representando aqui o presidente da Embrapa nesse momento, e agradecendo também a todos os demais gestores da Embrapa que estão aqui presentes. Obrigada, Tiago. Primeiro eu peço desculpa a vocês, porque eu perdi completamente a minha voz de ontem para hoje. As 2 últimas vindas a Brasília, eu senti muito a mudança do clima. Então, já de antemão, eu peço desculpa a vocês, né? Boa tarde, eu sou Cristiane, sou chefe-geral da Embrapa Agrobiologia, uma das unidades da Embrapa. Nós ficamos no Rio de Janeiro, em Seropédica, e temos na nossa história o trabalho, a pesquisa com micro-organismos que, de alguma forma, contribuem como insumos biológicos, né? Mais recentemente tem sido usado como insumos biológicos, e junto com toda uma rede Embrapa de diversas unidades, também atuamos com contribuições técnicas para o desenvolvimento dos insumos biológicos. Então, bom dia, boa tarde. Em nome do presidente Celso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço mais uma vez também o reconhecimento dessa casa, bem como do Senado Federal, com as contribuições que a Embrapa tem para o desenvolvimento sustentável e para a bioeconomia do país de uma maneira geral, pensando na nossa soberania e no nosso desenvolvimento com sustentabilidade. No tocante ao tema de bioinsumos, né,
Não precisamos entrar em muitos detalhes, mas os números dizem por si só. Num intervalo de menos de 10 anos, nós saímos de uma realidade de 15 empresas cadastradas para a produção de bioinsumos para mais de 200. A demanda por conhecimento técnico cada vez aumentando mais. A demanda por formas de produzir, seja industrializada, seja produção on-farm, também tem crescido e trazendo provocações para nós, no ambiente acadêmico, de pensar alternativas, de pensar possibilidades de viabilidade, de que o agricultor possa fazer uso de um sistema de produção mais sustentável e que seja vantajoso, não só para ele, mas para toda a rede de consumidores de produtos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, conhecer a importância dos bioinsumos, dar visibilidade técnica e da realidade da sua efetiva utilização, faz parte do compromisso da Embrapa com toda a rede de produtores, sejam eles do setor industrial, sejam eles dos próprios agricultores. O investimento em ciência e tecnologia, o reconhecimento dos parlamentares em apoiar as atividades da Embrapa no tocante à pesquisa e transferência de tecnologia, mostram e confirmam o compromisso de vocês conosco e nós com vocês, e o reconhecimento do setor produtivo também. Então, mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, nos colocamos à disposição para eventuais contribuições que vocês entendam que ainda sejam possíveis de serem tomadas. Boa tarde. Obrigado, doutora Cristiane. Eu passo agora a palavra, então já peço desculpas, um erro aqui na hora de passar a palavra ao deputado federal Alexis Fontaine, vice-presidente da Frente. Exatamente, sem cerimônia, Tiago. Queria agradecer novamente. É um prazer ter conhecido todo mundo da bioeconomia, quando vieram procurar nós pela primeira vez, né, Paulo Ganimi. E eu me encantei muito com esse potencial que o Brasil tem. Então, quando a gente vê, e todos os trabalhos muito bem feitos pela a BBI, para poder dar o suporte à frente, uma frente sem uma instituição séria atrás, com temas interessantes, com envolvimento teu e do Bernardo na época, não tem como fazer uma bela frente parlamentar. Eu vou ser extremamente breve, porque eu estou extremamente curioso para ver as apresentações, e a gente também tem outras agendas, talvez o plenário começa as correrias. Então, vou ser breve, agradecer muito. E uma missão, né, que temos, Ganimi, essa frente parlamentar tem que ser programada na próxima legislatura, próximos deputados que vão conduzir esse trabalho que tem que continuar. Há frentes sérias que tem que sempre continuar, e essa certamente é uma. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Gostaria de anunciar também a presença do deputado Lucas Gonzalez e do representante do MCTI, subsecretário Fábio Larotonda. Sejam muito bem-vindos. E começando agora, para a gente realmente aquecer aqui o tema, eu gostaria, tenho a honra de convidar o Dr. Galdino Andrade, da Universidade Estadual de Londrina, minha querida UEL, eu que sou egresso da universidade. Dr. Galdino, passo a palavra a você. O Galdino vai nos passar aqui uma visão bastante técnica sobre os bioinsumos, sobre o potencial desse setor em termos científicos. Então, a palavra está com você, Galdino. Tem laser point? A Gel vai passar ali as apresentações. Você vai passar? Tá. Bom, boa tarde a todos, né? Deputados, deputadas, demais autoridades, né? Senhoras e senhores. Eu vou rapidamente falar, né? Eu sou doutor em PhD em Ecologia Microbiana, tenho quase 40 anos aí de pesquisa. E na parte de bioinsumos, quando lá nos anos 80, a gente falava bioinsumos, o pessoal falava, esse cara está louco, né? E hoje a gente vê isso aqui uma realidade, uma frente parlamentar. Eu queria agradecer aqui a BBI, a Frente Parlamentar de Bioinsumos, né? A pujança que está a nossa indústria aí. Então,
Isso aí a gente vê que lá atrás a gente era visionários, né? Eu e mais um monte de outros pesquisadores da Embrapa e de outras instituições aí. A gente, cada um trabalhando, às vezes de mão dada, às vezes individual, mas o objetivo era único, né? Então, eu vou falar um pouco sobre os insumos e desafios de perspectiva. A minha ideia de insumos é um pouco diferente do que muitas pessoas estão falando por aí, tá? Eu acho que a liberdade econômica e a liberdade de produção, simplificação é uma coisa... E, inclusive, a gente deve começar a discutir também o novo CNAE para biológico, porque isso trava toda a questão da indústria, licenciamento, registro de produto, etc., né? Então, eu só coloco essa sementinha na cabeça de vocês. Não vou falar sobre CNAE aqui, porque o tempo é muito exíguo, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que começar a discutir. Um CNAE específico para biológico, englobar toda a indústria biológica, toda a questão de biológico nesse CNAE, tá? Então, o próximo. Bom, a gente, nos insumos, a gente sempre trabalha isolando micro-organismos, ou vendo interações entre organismos e plantas, ou micro-organismo. A gente trabalha com 3 interações, né? O mutualismo, antagonismo, parasitismo. A gente tem um mutualismo, por exemplo, os fungos micorrízicos, né? Que é uma simbiose com raiz de planta, que a gente promove o crescimento de planta, né? Próximo. Temos também bactérias, né, que também promovem o crescimento de planta, uma associação simbiótica. E temos também antagonismo, né? Então, você vê ali naquela plaquinha ali, um fungo produzindo um determinado composto que inibe um fungo fitopatógeno. E do lado de cá, a gente tem um fungo enrolando num outro fungo fitopatógeno, que ele vai servir como comida. Próximo. Aqui nós temos o antagonismo, né? Então, uma bactéria ali no centro daquela placa está produzindo um composto que está inibindo uma bactéria fitopatogênica, no caso aqui o cancro cítrico. Próximo. Temos também parasitismo, né? Que a gente usa bastante, mas temos o parasitismo do bem e temos o parasitismo do mal, né? Aqui no caso eu estou mostrando um fungo, né? A esclerotina e a ferrugem asiática, que são fungos que atacam a soja. Próximo. E temos também fungos que atacam insetos, pragas, né, do qual a gente usa também no controle biológico. Quando você vê isso aí, né, é uma coisa que eu chamo a atenção, aí você vai pedir um registro desse produto, a gente chega lá, aí você é obrigado a passar por uma via crucis, MAPA, Meio Ambiente e Anvisa. E eles vão classificar esse produto como se fosse um inseticida. Gente, esse fungo, o inseto está servindo de comida. Ele não está produzindo nenhum tipo de toxina aí para que isso seja exigido um exame toxicológico. Não tem porquê, né? Então, é um fungo que está comendo esse inseto, né? É a comida dele, é o inseto. Então, isso aí faz com que ele é completamente inócuo ao meio ambiente, à saúde humana e animal. Próximo. Então, você vê aqui, por exemplo, uma das vantagens que tem o produto biológico, né? O fungo, ele entra, ele pega o inseto praga, ele penetra dentro do inseto, ele come o inseto por dentro, aí ele joga as sementinhas dele, que seriam os esporos, para fora e esse fungo é dispersado. Isso faz com que essa ação ela seja um pouco mais lenta no controle da praga, porém, ela tem um residual muito maior na ação durante a cultura. Próximo. Por exemplo, nós temos na agricultura o bocache. Todo mundo fala em pureza, né? Às vezes, a questão do on-farm, as pessoas falam, que não é puro, que é um monte de micro-organismos lá dentro, etc. Mas a gente tem, por exemplo, eu só coloquei aqui como exemplo o bocache. O bocache é uma técnica milenar do Japão, trazida e adaptada no Brasil no fim dos anos 80, que é o quê? É uma mistura balanceada de matérias orgânicas, de origem animal e vegetal, um processo fermentativo aberto. Aquilo fica fermentando, depois eles pegam aquilo e usam como um fertilizante. Próximo. Nós temos também, por exemplo, a cama de frango. A cama de frango, a gente sabe que é matéria-prima para uma série de fertilizantes organomineral. Nós sabemos, como microbiologista que eu sou, que a cama de frango ela pode ter a presença de bactérias que são potencialmente patogênicas, como coli, salmonella,
E essa matéria-prima, ela é usada e a gente não vê nenhum tipo de problema de contaminação, depois de processado, obviamente, da contaminação de produtos, de cultura, de solo, de agricultor. Quer dizer, a presença de um determinado micro-organismo na matéria-prima não significa absolutamente nada no produto final, né? Próximo. Aqui é só um exemplo, né, da pujança, que já outros já falaram anteriormente, da nossa indústria, né, de bioinsumos. O número de produtos registrados, próximo. O nosso mercado, né, que ele vem crescendo assustadoramente, faturamento é imenso, próximo. E a gente tem aqui a grande discussão do on-farm, né? Eu não vou aqui defender, eu vou colocar aqui simplesmente meu ponto de vista. Então, algumas pessoas falam, precisa de registro do on-farm. Falam, é inócuo, gente. Vamos ter liberdade econômica. Se o agricultor produzir isso de uma forma errada na propriedade dele, isso não significar ganho para ele, ele automaticamente vai parar de produzir e vai comprar um produto de melhor qualidade, que a gente tem no mercado uma quantidade infinitamente grande de produtos de boa qualidade. E esse tipo de atividade não impacta em nenhum momento no faturamento das empresas que estão produzindo e oferecendo produto no mercado, né? Nós temos também acompanhamento técnico da produção, eu acho que deve ter pelo menos um agrônomo, um biólogo lá dentro, que faça esse acompanhamento. Acesso a coleções oficiais, quando você tem acesso às biológicas, eu deposito meus micro-organismos numa produção biológica, numa coleção biológica, eu posso dar o acesso restrito ou irrestrito. Se eu dou irrestrito, qualquer um pode ter acesso e paga muito pouco por isso, né? A proteção adequada em agentes bioinsumos e produtos, isso aqui é uma coisa bastante importante, né? Eu acho que a gente tem que pedir de alguma forma, não sei como, isso aqui cabe à discussão, porque uma pessoa pega um produto de uma determinada empresa, isola o micro-organismo, que é muito fácil fazer isso, e produz na fazenda. Isso não pode acontecer. Então, nós temos que criar meios, mecanismos de impedir esse tipo de coisa. Como a gente vai fazer? Eu acho que a discussão está aberta. Só estou colocando aqui, provocando, tá? A questão também da contaminação, a presença de um DNA, de uma bactéria potencialmente patogênica dentro de um tanque, não significa absolutamente nada. Nós temos que saber a população que ela tem. Por que eu digo isso? Pelo mesmo motivo que eu coloquei a cama de frango lá atrás, pelo mesmo motivo que eu coloquei a questão do bocache lá atrás, né? O solo é um ambiente extremamente resiliente. Uma bactéria patogênica não está adaptada a essa condição de solo. Próximo. Bom, aqui eu acho que a questão não só do produto on-farm, mas eu incluo que toda a gama de bioinsumos, ela é de baixo risco à saúde humana, animal e meio ambiente, né? A gente tem uma grande quantidade de biomassa também. Os patógenos de praga-alga têm que ter um teste de eficiência e aproveitamento máximo da tecnologia do agricultor, o mesmo para promotores de crescimento, né? E as condições do laboratório devem ser adequadas. Próximo. Bom, o registro de bioinsumo. Aqui está um grande gargalo, principalmente para as startups, da qual me incluo, né? A gente tem que diminuir o processo regulatório, porque ele é demorado, custoso e burocrático. Os novos players não têm condição de competir no mercado com isso, principalmente as startups. Nós temos que demonstrar eficiência e eliminar os testes toxicológicos, porque esses produtos, na sua imensa maioria, eles são inócuos à saúde humana, animal e ao meio ambiente, tá? Isso impede a entrada de novos players e a gente está impedindo que novos produtos mais eficientes entrem no mercado. Próximo. Bom, a outra coisa muito importante é o uso complementar do bioinsumo em químico. As pessoas falam, o bioinsumo é solução. Não, o bioinsumo não é solução. O bioinsumo é parte da solução. Nós não podemos descartar de forma nenhuma o uso dos produtos químicos. Por quê? Porque o químico ele tem uma ação rápida, ele age de imediato. Porém, ele tem um baixo residual, né? Porque as moléculas elas são degradadas facilmente. A seleção, mas eles produzem seleção de resistência, alto carbono na produção e menor estabilidade. Já os bioinsumos, a ação é lenta, como eu demonstrei naquela do insetinho. A hora que o fungo esporula, esse fungo fica permanente durante semanas ou meses na cultura. E ele tem, por ter um alto residual. Então, ele tem baixa seleção de resistente, porque esses mecanismos são naturais, né? A gente entra aqui na economia, na agricultura de baixo carbono,
maior sustentabilidade, que vai diretamente de mãos dadas aí com a COP27 e entra na economia circular também. Próximo. Bom, concluindo, né? Então, a gente tem que ter a redução dos usos químicos, a baixa seleção de resistentes, né, pelo bioinsumo. A agricultura nossa, ela usa cada vez mais com bioinsumo, será sustentável de baixo carbono, uma economia circular com maior produção e menor custo, um mercado em franca expansão e geração de emprego e renda. O regulatório, ele tem que ser revisto, né? Eu acho que o mapa seria suficiente com o teste demonstrando a eficiência do produto, já automaticamente dá o registro para esses produtos, para simplificação. E a gente tem também um registro simplificado para demonstração simplesmente da eficiência. Próximo. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês, agradeço. Professor Galdino, muito obrigado pela apresentação. E após a gente ter, então, a visão acadêmica, né, do tema, na frente a gente sempre procurou, né, deputado, trazer as diferentes visões. Então, acabamos de ter a visão acadêmica, técnica, né, sobre o tema bioinsumos. Teremos agora duas empresas trazendo visões completamente complementares, né? Então, eu gostaria de chamar, nesse primeiro momento, o diretor de inovação da Biotrop, Jonas Hipólito, para falar um pouco sobre os bioinsumos no contexto dos micro-organismos. Jonas, a palavra está com você. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Também vou tentar ser breve e passar um pouquinho a visão da indústria. Tem alguns pontos em comum, alguns pontos um pouco diferentes. E eu vou falar um pouquinho a história de uma empresa que reflete bastante a realidade do mercado brasileiro. Então, a Biotrop, que é a empresa que eu faço parte, tem 5 anos, mas já é a terceira maior empresa do Brasil, uma das 10 maiores do mundo. O Brasil, e acho que é um dos principais tópicos aqui, eu vou entrar aqui, então, como é que o Brasil hoje se posiciona nesse tema de bioinsumos? Isso é muito relevante. O Brasil é o maior mercado de bioinsumos do mundo, de longe. Não existe mercado similar ao nosso. O mercado europeu é um mercado de 2 bi de real, se a gente for trazer para real. O mercado americano, mercado também pequeno. Então, o mercado brasileiro, ele está na frente do resto do mundo quando a gente fala de bioinsumo de verdade, né, o que realmente é bioinsumo. Segundo ponto, o Brasil é líder nisso. Então, hoje, a Biotrop, uma empresa de 5 anos, está presente em 13 países, está exportando para os Estados Unidos, para a Europa, e outras empresas brasileiras muito na frente do resto do mundo. Qualidade, custo, eficiência, serviço prestado. Regulatório. O Brasil tem seus desafios, mas quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, Europa, China, o Brasil está anos na frente. O Brasil está 15 anos na frente da Europa, 10 anos na frente dos Estados Unidos. Quando a gente fala de inovação, o Brasil é a maior biodiversidade do mundo, tem uma lei de acesso à biodiversidade, isso dá uma vantagem competitiva para nós, mas um ponto importante para frente, para a BBI, é que o sucesso do presente não é garantia do sucesso do futuro. Então, hoje, o ambiente que a gente tem permitiu que o Brasil fosse o primeiro mercado do mundo com empresas relevantes. Uma empresa de 5 anos como a Biotrop, faturar 400 milhões de reais, ter 540 funcionários, investir 10% da receita em inovação, é porque o Brasil permite acesso rápido ao mercado, tem uma agricultura que é pujante e adota tecnologia rápido. Então, isso tem que continuar, mas isso também tem que mudar olhando para o futuro, porque o mercado vai mudar, a situação está mudando, e a gente tem aqui a oportunidade de criar uma Bayer, uma Syngenta, uma Basf, uma multinacional do agro brasileira, baseada em bioinsumos. Próximo. Falando um pouquinho, então, o Brasil hoje é um mercado, esse ano deve bater os seus 5 bilhões, cresce muito, cresce 35%, talvez 50%, a gente não consegue capturar tudo. A Biotrop, que é a empresa que eu faço parte, está presente nesse período, já conseguiu estar em quase toda a América do Sul, México, Estados Unidos e Europa. De novo, esses países levam muito mais tempo para registrar. Uma Europa são 6 anos para registrar um biológico. Então, são desafios importantes. E isso aqui é muito relevante, né? No mundo inteiro,
o biológico, e isso começou no Brasil também, o biológico era forte no HF, né? Frutas, verduras, os produtos que a gente consome in natura. E aí essa pressão da busca por alimentos saudáveis é a pressão global, é o que existe no mundo. Né? Todo mundo quer um alimento mais saudável, etc. Mas no Brasil, o Brasil cresce de um jeito que cresce, não apenas por conta dessa força. Essa é uma força relevante aqui. Mas no Brasil é uma demanda do produtor. No resto do mundo, o biológico é o dobro do preço do químico. É muito mais caro, tem muito menos eficiência. O Brasil evoluiu, chegou num ponto que os nossos produtos, o que a indústria hoje entrega para o produtor, tem eficiência, tem qualidade, o retorno médio sobre investimento é alto. Então, hoje, o produtor demanda biológicos. Fato é, por exemplo, o mercado de nematicidas, o controle de vermes de solo, 98% desse mercado é biológico, no Brasil. Por favor. E aí uma empresa que veio, né, também um ponto importante é pessoas. Hoje o biológico tem atraído grandes nomes do agronegócio brasileiro. Então, nosso CEO é ex-presidente da FMC, uma indústria de químico, hoje só focado em biológico. E a empresa conseguir, nesse período, levar serviço, levar produto, levar tecnologia. E aqui é um caso, mas tem 3, 4, 5 empresas com histórias similares no Brasil. E a gente, quando eu falo, a gente pode ser uma multinacional do agro, de fato, é real. A gente faz desde o que seria equivalente à síntese, a exploração da biodiversidade nacional, usando o CIGEM, tudo que é necessário, mas identificando o potencial tecnológico no Brasil, fazendo pesquisa, inovação, desenvolvimento, regulatório. Regulatório é difícil? É, mas a gente tem clareza. Então, quando a gente fala desse novo avanço, do on-farm, de outras possibilidades, é preciso ter clareza. Né? Por exemplo, quando a gente fala de acesso à biodiversidade, é complexo. O CIGEM não é fácil, é difícil. Para isolar micro-organismos, você precisa ter um doutor na equipe. Mas é claro, você faz tudo digital, você segue todo o processo. Então, o que é importante é ter clareza, ter segurança jurídica nesse processo. E aí, um ponto relevante, ali, produção e qualidade. O Galdino falou acertadamente a questão de KINAI. Hoje a gente é regulado como uma indústria de químico. Então, com todos os parâmetros de uma empresa que está produzindo um produto que é explosivo, que é corrosivo, que é tóxico. Tem químico que se o operador tomar uma cerveja no dia anterior e aplicar, ele morre. Tem produto que é cancerígeno. Biológico não tem isso. Então, hoje, existe uma carência, existe um gap de produção no mundo. E para você certificar uma fábrica, uma empresa que tem recursos, tá? Então, imagine uma startup, etc. Vai construir uma fábrica de biológico, a gente está inaugurando a segunda em Curitiba. É um investimento de 100 milhões de reais, são mais de 2 anos de burocracia. Então, a gente vai ter os equipamentos locais, instalados, operando, prontos para operar, mas não operando, porque faltam as licenças, etc. E a Biotrop tem 7 pessoas no regulatório, investe nisso, faz isso com vigor. Um outro ponto, venda consultiva e pós-venda. O biológico, ele exige presença, ele exige que você tenha o suporte técnico, que você visite o produtor, que você dê assistência para ele. Então, quando a gente fala também dessa nova geração de produtos, produção on-farm ou outras, quaisquer que sejam, é importante garantir a continuidade de inovação, a remuneração da inovação, que é o ponto, por exemplo, de alguém isolar um micro-organismo e replicá-lo sem pagar por isso, né? E aí, de novo, então hoje o Brasil, eu estou usando a Biotrop como um exemplo, mas hoje o Brasil tem um portfólio. Né? Hoje existem produtos para os principais desafios do agro, hoje existem bioinsumos. Para um produtor de soja manejando doenças, para um produtor de milho manejando insetos, para um produtor de morango, HF, manejando doenças de solo, reduzindo a dependência de fertilizantes. Né? Pessoas, o Brasil forma um exército de mestres, doutores, agrônomos, técnicos. Então, hoje o Brasil tem uma vanguarda. O setor sucroenergético também formou muita gente experiente em fermentação e tudo mais. Uma mensagem aqui é que o Brasil está na frente do mundo por várias razões. Diversidade, pessoas, uma agricultura que é pujante, que demanda inovação. E futuro. Então, hoje, o Brasil também tem uma oportunidade, quando a gente fala ainda mais de COP, ESG, etc., o químico ele vai ser necessário, mas como empresa, nós acreditamos e trabalhamos firmemente que a gente vai substituir muito do químico, 30%, 40%, 50%.
Então, e outro ponto nessa direção é que o Brasil ele foi a primeira geografia a ter bioinsumos utilizados em larga escala. É cana, são 10 milhões de hectares, é soja, é milho, é trigo, é arroz. Por favor. E quando a gente fala de novo dessa diferenciação, então, por exemplo, a gente tem certificações de ISG, esse ponto do meio aqui, Crop Science Awards, é uma competição global das melhores formulações, dos melhores pipelines, dos melhores produtos. A Biotrop, uma empresa nacional competindo com as maiores multinacionais de químico, ganhou no passado. Esse ano, concorrendo com Syngenta, empresas multinacionais com o melhor pipeline do mundo. E, de novo, estou falando um exemplo, mas o Brasil é o único lugar do mundo que tem 3, 4, 5 empresas que podem falar isso. Então, vantagens competitivas nossas. A gente tem a maior biodiversidade do mundo. A gente tem uma agricultura inovadora, despertada para fazer o uso de biológicos. A gente tem um ambiente regulatório progressista. Sempre dá para melhorar. Mas a gente tem. É preciso reconhecer. Existem elementos. NCM. O senhor falou da KNAI, mas NCM. Hoje é dificílimo você colocar os nossos produtos nos pontos certos. Talentos. Então, o ponto é garantir que isso continue no futuro. E aí, esse é o meu último slide, que hoje o Química Regra, o Brasil é o maior mercado de químicos do mundo. Em 8 anos, existem elementos, existe inovação, existe tecnologia chegando para o biológico ser 51% desse mercado. E aí é preciso incentivar o ambiente de inovação com as startups, com as empresas médias, para que as startups virem empresas médias, para que as empresas médias virem empresas grandes, para que as empresas grandes virem empresas enormes. Mas o Brasil tem as ferramentas para isso. É importante criar um ambiente legal de segurança para que isso ocorra, para que a produção possa ser expandida e para que também tenhamos clareza aí de todos os elos da cadeia. Mas é isso. Muito obrigado, Jonas. Eu gostaria de anunciar aqui também a presença do deputado federal Tiago Mitrô e do deputado federal Arnaldo Jardim. Uma honra tê-los aqui presente. Dando sequência, então, às nossas apresentações, vimos um pouco da visão acadêmica, vimos a visão dos bioinsumos no contexto dos micro-organismos. Teremos agora, então, a visão sobre os macro-organismos que também estão no contexto dos bioinsumos. E, para isso, eu convido a Leonardo Mercante, representando a Suzano. Leonardo, a palavra está com você. Leonardo, acho que não vai fazer uma apresentação, né? Não vou fazer apresentação, vou fazer só uma fala breve. Perfeito. Bom, boa tarde a todos novamente. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço ao Tiago pela importante contribuição ao tema, à organização desse evento, que é uma discussão extremamente relevante para todos no setor. Eu cumprimento, claro, deputado Ghanimi, no nome de quem cumprimento todas as demais autoridades e presentes. Eu começo a minha fala fazendo um destaque bastante relevante sobre qual é a posição da Suzano nessa discussão dos bioinsumos, né? O Thiago já adiantou muito bem. Nós somos produtores de bioinsumos para uso exclusivamente próprio, então nós não vendemos bioinsumos para outras empresas e produtores, e estamos focados única e exclusivamente na produção de macro-organismos, ou seja, a produção de insetos. Não por isso é menos importante a regulação, né? A gente acredita nos bons efeitos que toda regulação tem naqueles ambientes que são pouco ou nada regulados. Então, nós achamos que foi muito bem-vinda a discussão, tanto na Câmara quanto no Senado, a respeito dos bioinsumos. Ele traz segurança jurídica para quem está sem regulação alguma no setor, traz clareza e traz transparência para as atividades da iniciativa privada, que é o que é necessário para conduzir as nossas atividades. Acho, porém, que o nosso legislativo, como sempre, tem um dilema muito importante a ser resolvido, que é sempre trazer essa segurança jurídica, trazer a previsibilidade, sem que isso
prejudique a atividade das empresas que dependem da produção, no caso aqui, dos nossos bioinsumos. A Suzano, ela, como vários dos senhores e senhoras sabem, é uma empresa com uma presença gigantesca pelo Brasil. Nós estamos falando de uma presença de 1,4 milhão de hectares no Brasil, e que corresponde ao plantio de nada mais, nada menos que 800 mil árvores por dia, que dependem da produção e aplicação desses bioinsumos. Acho que todos podem imaginar a quantidade de bioinsumos que nós utilizamos todos os dias e que, de certa forma, trazem uma economia muito grande no uso de químicos, que tem um efeito ambiental muito mais relevante, ou seja, na verdade relevante, dado que o uso dos bioinsumos tem efeito ambiental zero. Então, isso está totalmente em linha com os objetivos da Suzano, com as práticas da Suzano de respeito ambiental e de retorno à sociedade, em geração de valor, com respeito à sociedade e ao meio ambiente como um todo. No que diz respeito à produção específica da Suzano, a gente está falando não só de efeitos positivos ambientais, mas também de efeitos positivos sociais. São 4 laboratórios espalhados pelo Brasil, que empregam exclusivamente mão de obra local para a produção de insetos, predadores de pragas nas nossas plantações. E, além disso, a Suzano é uma grande fornecedora desses bioinsumos para os nossos produtores fomentados. A gente está falando de 4 mil propriedades que prestam esse serviço para a Suzano, ou seja, vendem a sua madeira para a Suzano, para a nossa produção, e que merecem, na visão da Suzano, ter a mesma qualidade de produto, a mesma rentabilidade e a mesma eficiência na produção do seu eucalipto, igual, idêntica àquela que a Suzano produz. Então, tem um efeito social também muito importante a produção e a aplicação dos nossos bioinsumos. A aplicação ela é feita totalmente em conformidade com as melhores práticas científicas. Nós temos no âmbito do IPEF, um grupo de trabalho do qual a Embrapa faz parte fundamental, que traz todo esse conhecimento a respeito das espécies que são utilizadas, como deve ser utilizado, e tudo isso é rigorosamente respeitado pela Suzano na aplicação e produção dos seus bioinsumos. Dito isso, eu queria destacar, Tiago, deputado Ghanimi, aspectos específicos das regulações que estão sendo discutidas no âmbito das duas casas. Para a Suzano, dado que o foco está nos macrobiológicos e o foco está na produção dentro de casa, na produção on-farm, como se diz, é muito importante que a regulação a ser desenvolvida e a ser aprovada mantenha a diferenciação entre aquilo que é para uso próprio e aquilo que é para comercialização. Dentro disso, é muito importante que, dentro do uso próprio, nós tenhamos condições facilitadas para o registro do produto, registro dos estabelecimentos e transporte desse produto. Por que eu menciono também a questão do transporte? Como eu falei, nós temos muitas propriedades que dependem desse insumo da Suzano. Isso é um fator social muito importante. E esse transporte de mercadorias com credenciamento e regulação diferenciado é um ponto muito forte a ser avaliado por ambas as discussões, tanto no Senado quanto na Câmara. Em relação ao PL que tramita na Câmara, acho que nós estamos bem confortáveis com a natureza do texto que está lá. Ele cobre muito bem essas questões. E no Senado, precisamos de alguma clareza ainda de alguns elementos que estão lá postos. Não que seja contrário ao que a gente está colocando,
mas que traga uma clareza maior para fins de segurança jurídica no trato da produção on-farm dos bioinsumos. Dito isso, a Suzano, mais uma vez, é absolutamente a favor de alguma regulação. Só devemos ter muito cuidado para não termos problema com esse dilema de trazer segurança jurídica e, por outro lado, prejudicar a atividade industrial, a atividade da iniciativa privada e todos os efeitos positivos que ela tem, como eu falei, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Então, são essas minhas considerações. Tiago, agradeço a oportunidade de vir aqui falar e fico à disposição, tanto aqui quanto para oportunidades futuras de discussão acerca da legislação. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Uma visão absolutamente complementar, então, considerando o controle biológico de pragas com o uso de macro-organismos, né? E, após essas três apresentações, então, a visão da academia e duas apresentações sobre a visão de empresas específicas, nós teremos agora, então, uma apresentação mais setorial, né? Que será realizada aqui pela Júlia Pupi e pelo Marcelo Arguelles, representando a CNI. Então, a Júlia vai falar um pouco mais sobre o aspecto técnico, né, a visão técnica, e o Marcelo sobre a visão política. Júlia. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Tiago, para a gente estar aqui apresentando para vocês. Realmente é um assunto muito importante para a indústria e para o desenvolvimento do Brasil. Pode passar. O desenvolvimento e a utilização de bioinsumos é uma oportunidade para a produção agropecuária sustentável e também para o desenvolvimento da bioeconomia brasileira. E, como já apresentado aqui, o emprego desses biodefensivos, o biodefensivo, que é um tipo de bioinsumo, ele tem aumentado cada vez mais, tanto num contexto global, tanto aqui no Brasil. Países como os Estados Unidos, e países signatários da OCDE e também a União Europeia já têm regulamentações sobre esse tema, e a gente entende que no Brasil existe uma lacuna legislativa sobre esse assunto, e foi muito bom aqui eu falar depois do professor Galdino e também do Jonas e do Leonardo, porque a gente entende que essa legislação ela tem que trazer como premissa tanto tem que trazer como premissa a coexistência entre a produção on-farm e a produção industrial de bioinsumos, que vai garantir aí a escalabilidade e também os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, pensando nisso, os nossos principais fundamentos aí para um texto regulatório seria o estabelecimento de procedimentos para garantir segurança ambiental, sanitária e econômica. A gente precisa alinhar conceitos, né, pensar nos conceitos que já estão sendo adotados no âmbito internacional e também pensar na segurança jurídica. Quanto à segurança ambiental, sanitária e econômica, a Anvisa, o IBAMA e a Embrapa já entendem que, a depender do bioinsumo, a gente precisa de procedimentos específicos para cada tipo de bioinsumo necessário. A escala de produção desses bioinsumos também é muito importante de ser levada em consideração quando a gente está pensando num texto regulatório. E a gente também precisa de ter uma lista de referência de recursos biológicos que podem ser aplicados na produção on-farm, por exemplo, né? Porque esses recursos já devem ter sido avaliados quanto à segurança ambiental e sanitária pelos órgãos competentes. Quanto aos conceitos,
como eu havia falado, eles têm que estar alinhados aí com os conceitos internacionais e também para a gente facilitar toda esse entendimento do texto legislativo e também dos textos regulatórios que vão ser elaborados em seguida. E quanto à segurança jurídica, a gente entende que os bioinsumos, como eles são frutos desses investimentos também da indústria em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a gente precisa garantir essa segurança jurídica para a indústria. E também em relação a alguns assuntos específicos, como licenciamento ambiental, acesso ao patrimônio genético brasileiro, a gente entende que isso já está definido em legislação própria, então não caberia a esse texto regulatório definir isso. Como consideração final, então, a gente tem que uma regulamentação legal sobre a produção de bioinsumos, a gente precisa garantir segurança sanitária, ambiental e econômica e a eficácia desses bioinsumos. E também a gente precisa dessa articulação entre o setor industrial e o setor agropecuário, o que a CN já vem fazendo justamente para a gente construir esse texto regulatório que seja satisfatório para os dois setores conseguirem aproveitar aí os bioinsumos. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Marcelo vai seguir com a fala? Acho que não. Marcelo, passo aqui a palavra, então, Marcelo Arguelles. É Arguelles ou Arguelles? Arguelles. Sempre falo errado. Marcelo, está com você aqui. Pessoal, uma boa tarde. Eu sou Marcelo Arguelles, sou da área de estudos, a gente trabalha com o mérito das proposições legislativas. E uma breve palavra na parte política em relação ao posicionamento da CNI, estava até conversando agora com o assessor do relator, o deputado Zé Vitor também, que é justamente o desafio da gente encontrar esse modelo regulatório que seja um modelo regulatório de meio termo. Ou seja, a indústria, desde o começo, ela colocou a importância da gente ter essa indústria de bioinsumos, de ativos da nossa biodiversidade, estimulada, da mesma forma também que a gente entende que o estímulo à atividade também on-farm, de uso próprio dos produtores, é extremamente importante para reduzir custos, para ganhar competitividade também. O que a gente gostaria de ter é justamente um modelo onde a gente tivesse um modelo regulatório para a parte industrial que fosse mais coerente, mais leve, mais adequado em relação aos riscos das diferentes atividades, e da mesma forma também que a atividade on-farm ela tivesse um modelo regulatório adaptado ao que a gente entende do que seja o uso próprio, de fato, on-farm, ou seja, que essa atividade on-farm ela tivesse um pouco mais de objetividade, ou pelo menos remetido para a regulamentação, quais são os parâmetros que definem esse uso próprio, ou seja, uso próprio, digamos assim, uma caixa d'água fermentando com bactérias, produzindo um determinado bioinsumo de 5.000 litros, é a mesma coisa de uma biofábrica produzindo milhões ou centenas de milhares de litros de bioinsumos. Então, a gente queria ter esse limite. Então, isso é um aspecto muito importante para a gente. Então, que o modelo regulatório, a incidência e a intensidade dele, seja de acordo com o porte do empreendimento e com o tipo de material biológico que está sendo manipulado ali. Ou seja, não é a mesma coisa o bocache, que o professor aqui bem colocou, do que você, por exemplo, está manipulando um micro-organismo que não tem uma especificação de referência ainda, não tem estudos em relação à questão de saúde, à questão ambiental ainda realizados. Ou seja, você tem um grau de risco nessa atividade que você vai precisar minimamente algum tipo de controle, algum tipo de registro. Então, é esse equilíbrio que a gente busca, que a gente está procurando dentro dos textos, e também uma coisa fundamental é a parte de governança. A gente sabe que a lei ela vai dar as diretrizes gerais, mas, de fato, o que vai definir esses limites e esse modelo regulatório a ser implementado sobre a indústria e sobre a produção on-farm vai ser toda a base de regulação infralegal. E, para isso, a gente precisa, de fato, de ter uma base de governança onde as indústrias, as empresas, os produtores rurais tenham participação efetiva na construção
desse processo de regulamentação infralegal. Então, eu acho que essa é a mensagem da indústria, do modelo regulatório equilibrado, que a gente não tenha uma atividade, por exemplo, em escala industrial, disfarçada de atividade on-farm, gerando um desbalanço concorrencial, ou seja, com a própria atividade industrial, e muitas vezes constrangendo ou limitando investimentos em ciência e tecnologia, gerando um ambiente de insegurança jurídica que uma empresa vai pensar duas vezes antes de aplicar alguns bilhões no desenvolvimento científico e tecnológico, uma vez que ela vai estar em pé de igualdade de concorrência, por exemplo, com uma outra indústria da mesma escala, ou muitas vezes produzindo produtos similares, talvez não com a mesma tecnologia, mas sob nenhum tipo de controle estatal, e ela sob um modelo regulatório bastante pesado, que é o que a indústria hoje enfrenta. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E complementando então agora a visão setorial, eu convido o diretor técnico adjunto da CNA, Maciel da Silva, para uso da palavra. Obrigado, Marcel. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, deputado e demais parlamentares, agradecer a presença, o convite para a CNA estar aqui discutindo o tema junto com todos. O tema de bioinsumos ele é bastante satisfatório, a gente vê aqui uma convergência muito grande em relação à relevância dele, o papel que ele exerce para a sustentabilidade. Eu acho que isso fica muito claro. E outro ponto de convergência muito claro aqui também é em relação à necessidade de se construir um marco regulatório, de promover segurança jurídica para esse setor. A lei de orgânico já o faz, principalmente em relação ao on-farm, sobre a questão da ausência de registro, mas a gente acredita na necessidade da maturação regulatória, sobretudo no âmbito legal. Então, inicialmente, reafirmando nossa posição, acho que o ponto mais relevante que a gente gostaria de trazer, a CNA, nós como representantes produtores, primeiramente a nossa concordância e maior afeição para o projeto do deputado Zé Vitor, que traz muita similaridade do que aquilo que a gente acredita para a regulação da produção on-farm. O projeto do Senado, obviamente, muito bem intencionado, vem com o intuito de trazer essa segurança jurídica, mas ainda com uma complexidade e um nível de exigência muito grande. Apesar de trazer a autorização explícita, a autorização na redação sobre a produção on-farm, ainda tem algumas exigências que operacionalmente torna proibitivo a prática pelos próprios produtores. Então, a gente acredita nos produtos biológicos e é notório o crescimento da agricultura nos últimos anos e é um desafio que a gente enfrenta diariamente em relação aos produtos químicos, né? Nós, como os produtores, o tempo inteiro justificando para a população a relevância, a necessidade desses produtos. E a gente fala, né? Seria muito bom se no início da safra o produtor rural acordasse e falasse: eu não vou gastar 30% do meu custo com defensivo. Seria muito bom se ele tivesse a oportunidade de fazer isso. E para que isso ocorra um dia, que ele tenha a possibilidade, a gente vai ter que apostar em algumas tecnologias disruptivas, e o que a gente enxerga hoje, que caminha mais próximo nessa velocidade, é os produtos biológicos, e tem-se a necessidade dessa regulamentação bem adequada para que esse avanço ocorra. Então, nós da CNA acreditamos nos produtos biológicos, acho que a gente está em muita consonância com o que foi discutido aqui hoje, e tem alguns pontos que a gente gosta de enfatizar. Por mais que a gente defende claramente a produção on-farm, essa discussão foi feita em vários fóruns. Estou vendo aqui o Rogério Vian, bom te ver, Rogério Vian, que produz aí produtos biológicos há muitos anos, inclusive na soja, demonstrando, né, outras alternativas em relação ao que a gente tem de químicos aí em grande escala. Mas a gente busca enfatizar alguns pontos. Primeiro, que ele precisa ser amparado na ciência, precisa ter comprovação de eficiência, sobretudo agronômica, comprovada. Segundo, o acompanhamento profissional, ele é sempre bem-vindo e ele é recomendado para que as coisas ocorram como deve ser. Terceiro, que tem que separar claramente o que é produção on-farm para uso próprio do que é produção ilegal para comercialização.
produtor rural quer ter liberdade, quer ter autonomia para produzir um insumo, mas precisa diferenciar de quem faz aquilo dentro da ilegalidade, isso a gente concorda plenamente. E um grande desafio regulatório, e a gente acredita que o PL da Câmara ele faz isso muito bem, e com uma possibilidade do regulamento, é a questão de atender os diferentes públicos de produtores que nós temos na agricultura hoje. A gente tem agricultura de norte a sul, produtor de 0,2 hectare produzindo hortaliça utilizando os produtos biológicos, e produtores de 5.000 hectares utilizando os produtos biológicos no cultivo de cana-de-açúcar, cultivo de soja. Então, é um projeto de lei que ele se encontra mais maduro, com os ajustes regulatórios junto ao Executivo, pode ser que ele atenda e ele traga essa base para uma evolução que a gente já viu com os números aqui apontados, que a gente não quer afirmar, que vem ocorrendo, que ela ocorra numa velocidade maior, com segurança jurídica para todas as partes. E o que precisa ficar muito claro, e o que a gente precisa tirar desse debate, é que produtor produzindo on-farm não vai concorrer com empresa produzindo comercial. Tem mercado para todo mundo, são formas de atender diferente, e não existe esse tipo de concorrência. E para que aquela disrupção ocorra, de fato, eu acho que um dos passos que a gente tem que dar é se livrar dessa grande concentração de mercado e ficar refém desses fornecedores de insumos. Então, com a biodiversidade que a gente tem, com o profissionalismo que a gente tem dos nossos produtores rurais, a gente enxerga que os produtores têm condição para ter esses avanços, fornecer alimentos com qualidade, com sustentabilidade e alimentar o futuro. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, e a gente reforça aqui o nosso posicionamento em relação ao PL da Câmara dos Deputados. A gente acredita que, obviamente, dentro do processo de discussão, e aqui a casa, bem como no Senado, pode haver aprimoramentos, mas é o texto que se encontra mais próximo aí da regulação, oferecendo esse marco regulatório aí para o setor. Obrigado a todos. Muito obrigado, Maciel. Bom, a gente termina aqui as exposições. Eu vou tentar fazer aqui um breve resumo, e bem breve mesmo, do que a gente ouviu por aqui, primeiramente assim, das principais diretrizes, né? O Brasil, então, possui a maior biodiversidade do mundo, uma agricultura sustentável, existe uma pressão para o desenvolvimento de uma agricultura de baixo carbono e, principalmente, o Brasil tem muitas oportunidades para desenvolver esses produtos de baixo carbono, tá? Eu vou tentar trazer aqui os pontos que foram, acho que os mais relevantes, né? A necessidade de uma coexistência entre biológicos e químicos, e dentro dos biológicos, principalmente, a coexistência entre um farm e o desenvolvimento dos produtos na indústria, tá? E eu vou trazer aqui também um ponto que eu sempre tento trazer de alguma forma, né? Mas quando a gente trabalha com inovação, a gente precisa de muita resiliência, tá? Inovação, ela está sempre na frente, a gente está sempre olhando para o futuro. E muitas vezes, eu acho que talvez na maioria das vezes, a regulação ela não está pronta para as inovações disruptivas. A gente precisa de resiliência, seja com o mercado consumidor, resiliência com o governo, resiliência com os pares, resiliência dentro da própria instituição, às vezes, para trazer as novidades e para quebrar paradigmas. Investir em inovação envolve lidar com expectativa. Seja essa expectativa no retorno de investimento, seja essa expectativa no prazo para a entrega dos produtos, seja no grau de confiança do investidor. E fundamentar a legislação em princípios científicos é o caminho para a gente desenvolver uma regulação de qualidade. Eu acho que é isso que a gente tentou trazer aqui hoje. Tivemos a discussão de princípios científicos, conseguimos analisar o mercado, né? E eu gostaria de finalizar essa minha essa síntese com o princípio da inovação. Eu já trouxe ele num outro evento da frente, mas eu acho que ele é muito adequado. O princípio da inovação é um princípio que foi desenvolvido pelo Fórum Europeu de Inovação, e ele diz simplesmente que sempre que as políticas públicas e regulamentações estiverem sendo discutidas, deve-se avaliar e abordar plenamente
o impacto dessas políticas sobre a inovação. Então, é com essa frase que eu encerro aqui a participação da visão da indústria, né? E passo, então, a palavra agora para o deputado Paulo Ganimi, para seguir com as próximas falas. Passo direto para o deputado Arnaldo? Tá ok. Deputado Arnaldo Jardim. Sim. Eu ia passar para o deputado Ganimi, para ele passar para você. Então, a gente já pode passar direto. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde a todos, amigos. Queremos ouvir o Paulo Ganimi. Eu cheguei e gostei muito das observações que vi aqui. Quero acrescentar que hoje, na diretoria da FPA, nós definimos esse projeto como prioritário aqui na Câmara. A FPA dialoga com a direção aqui da Câmara, com os partidos, para buscar priorizá-lo aqui, e isso vem dentro de um contexto. Hoje nós estamos aqui e a COP está acontecendo. Tudo a ver, né? Nós sabemos que o Brasil fez essa escolha de buscar, dentro da sua agricultura, ter um compromisso com a sustentabilidade. Eu sou, claro, defensor desse princípio e considero que ele é plenamente possível de ser realizado. A tecnologia, a inovação nos abre caminho muito favorável para que isso ocorra. Estava presente lá hoje a própria ministra Tereza Cristina, que quando ministra da Agricultura lançou o programa de bioinsumos ao nível do Ministério da Agricultura, nós escolhemos esse caminho, que é usar exatamente os fatores biológicos, quer seja na produção, quer seja na proteção, né? Nos dois sentidos termos esse uso aí. As premissas aqui foram bem tocadas. Eu não vou entrar no conteúdo do detalhe aqui, mas nós queremos que o biológico conviva com o químico, tá certo? E queremos crescentemente, aí a minha colocação, que os biológicos adquiram mais relevância. Tem a ver com o Brasil, tem a ver com a agricultura tropical, tem a ver com a biodiversidade. Segundo, on-farm, empresas, conviver. Quais são os princípios? Ampliar. Foi dito aqui, na última intervenção, que nós precisamos diversificar até para ter concorrência. É verdade. Mas, por outro lado, nós sabemos que nós precisamos respeitar a propriedade intelectual, porque ela que move, ela que faz com que as descobertas, os investimentos ocorram. Acho que é possível acharmos um equilíbrio entre os textos e produzirmos um processo. Recentemente, eu tive a ocasião, com a ajuda de muitos aqui, de, por exemplo, ajudar na questão do PSA. Nós tínhamos tido 12 anos de vários projetos que tinham um embate, produção e preservação. Aqui, ao final, produzimos por consenso uma legislação. Hoje nós estamos buscando a sua implementação, o Ministério do Meio Ambiente faz o detalhamento, mas há uma legislação que foi formado um grande consenso. Quando a gente deixa de posições que são estereotipadas ou excessivamente ideologizadas e entramos no conteúdo, entramos com foco, como diz o Tiago aí, que é o foco de conteúdo mesmo, a discussão mais profunda, técnica, todos ganham com isso, porque ela adquire mais profundidade de um lado e, por outro lado, se constrói mais convergência. Falei demais, que vim ouvir o Paulo Ganimi, mas eu não vou resistir a um minuto, Tiago. Tem outra atividade da frente da bioeconomia parlamentar marcada? Teremos um jantar agora esse mês ainda, a gente está para confirmar na semana entre 21 e 22. Tá bom. Então, porque eu fiquei temeroso de ser uma última atividade da frente, então vou me reservar, se convidado for para o jantar, a fazer aquilo que é uma homenagem que todos queremos fazer. Lamentando profundamente não tê-lo na próxima legislatura, reconhecer o trabalho extraordinário, a dinâmica, o trabalho da frente, mas particularmente o papel do Paulo Ganimi. teremos a oportunidade mais à frente também. Bom, eu passo então agora a palavra ao deputado Paulo Ganimi para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Tiago. Começando agradecendo aqui a gentileza do deputado Arnaldo Jardim,
com quem eu sempre aprendo aqui. E quando eu comuniquei minha decisão de ser candidato ao governo do Rio, ele foi uma das pessoas que foi mais enfática contra a minha decisão de ser candidato ao governo. Então, eu reconheço aqui, e ele sempre tem razão, até nisso. Não, brincadeira. Eu não me arrependo nem um pouco da minha decisão de ser candidato ao governo. Claro que eu lamento não estar aqui aprendendo ainda mais com o Arnaldo, quem eu tive o prazer, ao longo dessa legislatura, não só de ser um colega parlamentar, mas ser um amigo e um aluno, né? Porque em todos os temas que ele se aprofunda, ele traz sempre muita sabedoria, conhecimento, não só pela experiência, mas também porque ele é muito estudioso e inteligente. Então, Arnaldo, obrigado. E vamos, e claro, não preciso nem dizer que você está mais que convidado para o jantar. Na verdade, a gente vai garantir que você esteja no jantar, ou seja, que a data seja possível a sua presença, porque você é um dos parlamentares não só mais atuantes dessa frente, mas desse Congresso Nacional, e te felicito também pela sua reeleição, mais do que merecida, e eu fico feliz que vários parlamentares bons não foram reeleitos, mas que você tenha sido reeleito e que continue trabalhando aqui na Câmara dos Deputados, nos representando. Apesar de eu ser do Rio e você de São Paulo, você representa o Brasil aqui na Câmara. E queria também, acho que, falar um pouco sobre o que foi falado aqui. Eu acho que o debate é muito bom e não termina aqui. Na verdade, esse foi mais um momento em que a gente pôde ouvir e conhecer mais. Eu aprendi bastante. E o que sai para mim como, acho que, grande reflexão dentro das convergências e divergências que tiveram aqui nas apresentações, a gente viu muita discussão do on-farm, né, ou da produção para a venda. E eu reflito muito sobre qual é o objetivo principal da regulamentação, seja legal ou infralegal. É a redução de risco, certo? Redução de risco seja para o consumidor, para quem produz, para aqueles que vão se beneficiar de alguma forma daquele produto, redução de risco para quem investe, né, para quem trabalha naquele setor. E quando a gente vê a discussão do on-farm ou não, eu vejo que ela não está tão focada na questão da contenção de risco, quando ela se atém a quem produz, e não aos riscos inerentes daquela produção. Porque quando a gente fala do pequeno produtor que produz aquilo ali para um pequeno consumo, é claro que o risco é menor. Agora, quando a gente fala do on-farm, grande produtor, o risco ele se torna maior também. É claro que há riscos que são inerentes também à comercialização do produto, riscos que são inerentes à transferência de tecnologia, que aí, quando você está falando assim, do on-farm ou não, os riscos são diferentes. Então, eu acho que, na verdade, a discussão ela tem que ser focada na contenção de riscos. E aí, claro, que o on-farm tem, sim, momentos que ele é menos arriscado, mas o que vai definir para alguns elementos o risco não é se é on-farm ou não, é o tamanho do uso. Assim como também, por exemplo, no transporte, que foi trazido aqui no debate. Qual é a questão da regulamentação específica no transporte? É burocracia? Não tem que existir, é claro. Agora, é o risco do transporte? Qual é a diferença se é para autoconsumo ou para consumo de terceiro? Se é o risco técnico, risco de verdade no transporte? Então, eu acho que a gente deveria nortear essas discussões, como foi muito bem falado pelo Tiago, na questão técnica e, consequentemente, na questão da contenção de riscos para os riscos técnicos e os riscos jurídicos e legais. Essa é a minha contribuição aqui, de tudo que eu vi, e que eu acho que a gente deveria avançar nessa direção. Eu acho que a gente tem que avançar. Acho que isso é muito importante, é consensual aqui, claro que não dá para avançar com algo ruim, mas eu acho que a gente tem aqui uma clareza do mínimo necessário para poder avançar e que a gente avance ainda nessa legislatura para que a gente consiga fazer com que esse tema, que já é um grande motor aqui, né, fico cada vez mais impressionado com o tamanho desse negócio, mas que se torne um negócio ainda mais importante. E só uma curiosidade, vocês estavam vendo ali a tela do projetor que estava aparecendo, é coincidência, tá? Isso aqui é o fundo de tela da Câmara dos Deputados agora. Não tem nada a ver com o tema aqui debatido, né? Mas parece até uma certa provocação, porque norteia um pouco esse tema, mas é uma coincidência. E o Arnaldo lembrou aqui sobre a COP, né? E eu acho que essa preocupação, que também foi algo que fomentou o desenvolvimento desse setor, ela é importante. Mas eu acho que vários de nós aqui, o Arnaldo é alguém que se preocupa muito dessa forma também, a gente está vivendo agora uma nova realidade
nesse momento exato, né, nos últimos meses, até por conta da guerra na Ucrânia, até de um reequilíbrio de preocupações ambientais no mundo. E eu acho que esse daí também é algo que tem que colocar na reflexão, né, do excesso ou não de direcionamento para um lado e para o outro. Aí quando a gente fala da técnica, quando a gente fala da inovação, da ciência e tecnologia, a gente vai estar sempre indo na forma correta, e não da forma ideológica, exagerada, como foi muito bem trazido pelo deputado Arnaldo. Então, gente, obrigado mais uma vez aqui pela presença de todos, por aqueles que trouxeram o conhecimento técnico, acadêmico, e também, é claro, por vocês que estão... Eu acho que a gente trabalha aqui na Câmara, nós como deputados, parlamentares, e no Poder Executivo também, para que quem produz gere cada vez mais desenvolvimento econômico, mais trabalho, evolução tecnológica, novos produtos. Então, agradeço a vocês que representam o setor produtivo, que são os verdadeiros heróis aqui, né, que, na verdade, estão criando, estão desenvolvendo, estão fazendo com que o Brasil avance. Muito obrigado a todos. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Obrigado, deputado. Bom, dou então por encerrado mais esse evento da Frente Parlamentar pela Inovação na Bioeconomia. Agradeço a presença de todos e, adiantando, reforçando, na verdade, o que foi comentado pelo deputado Arnaldo, teremos um evento na semana do dia 22, ainda desse mês, onde será realizado aí o encerramento dessa legislatura na frente e a transição aí, a estruturação da frente para a próxima legislatura. Estão todos convidados, divulgaremos com antecedência. Obrigado.